Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um ensino bíblico aqui no canal. Que esta mensagem seja uma bênção para o seu crescimento espiritual. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Quero falar um pouco sobre como que Jesus ampliou o nosso relacionamento com Ele por meio da pessoa do Espírito Santo. No vídeo passado, falei um pouco sobre o Espírito Santo como uma pessoa. Aprendemos que ele não é um vento, não é um fogo, não é uma pomba. Ele é uma pessoa com a qual devemos ter comunhão, relacionamento. Vimos que existem certos atributos que constituem a sua personalidade. No vídeo de hoje eu vou demonstrar pela palavra como que esse relacionamento com Deus foi ampliado depois que Jesus foi assunto aos céus. Quero usar o primeiro texto como texto inicial aqui para a nossa mensagem, que é João capítulo 16, verso 7. É um texto bem conhecido. Vou ler primeiro na Bíblia Revista e Atualizada, Almeida Revista Atualizada. Depois eu vou ler na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Duas versões para ampliar o nosso entendimento a respeito do assunto. Olha o que é dito por Jesus aqui. Ele disse: "Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei." Na Bíblia Nova Almeida Atualizada está escrito: "Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês." Então aqui Jesus está destacando a vinda do Espírito Santo. Nesse momento ele está falando tanto sobre a sua ida, como também sobre o envio do Espírito Santo. E nesse momento ele mencionou que seria para o nosso bem, seria melhor para o crente, para o nascido de novo, que Jesus fosse assunto aos céus. Com base nessa declaração de Jesus, pensa como seria difícil ter qualquer tipo de relacionamento com Cristo durante o seu ministério terreno. Seria muito difícil, quase que impossível. Por onde Jesus ia, ele sempre estava cercado de multidões, eram filas e filas tentando ter contato com Jesus. Então pense como seria difícil o nosso relacionamento com ele e tenho certeza que seria apenas alguns segundos ou minutos de conversa, porque Jesus tinha que dar atenção para muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele estava limitado a um corpo físico, estava limitado, a estar em apenas um lugar de cada vez, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque aqui na terra ele estava andando como um homem, ungido pelo Espírito de Deus, embora fosse plenamente Deus em carne. Ele nunca deixou de ser Deus, porque Deus não muda, Deus não pode deixar de ser Deus, e Jesus, como Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas estava andando, funcionando como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Nesse momento, ele disse que seria para o nosso bem que ele fosse, porque quando ele fosse, enviaria o Espírito Santo. Quando ele enviou o teu Espírito, o nosso relacionamento com ele foi ampliado, porque o Espírito Santo pode estar em todo aquele que nasceu de novo, em todos os lugares. Ele é onipresente e pode ter uma comunhão pessoal com todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, o nosso relacionamento com Deus e com Jesus foi ampliado. Por isso é importantíssimo entendermos quem é o Espírito Santo para desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus. Será impossível termos intimidade com Deus sem o entendimento do Espírito Santo. Quero te mostrar isso em outras passagens bíblicas. A primeira que eu quero apresentar dentro do nosso conteúdo aqui, depois de apresentar o nosso texto inicial, quero abrir também 1 João capítulo 1, a partir do verso 1. Olha o que é dito aqui. "O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo." Observe o que é dito aqui pelo apóstolo João. Ele está falando aqui, no primeiro momento, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor foi anunciado pela lei, pelos profetas, pelos salmos. Jesus é o cumprimento das profecias. O próprio Deus estava anunciando sobre a manifestação da sua própria vida em carne. Nesse momento ele vai dizer que estava anunciando isso para que tenhamos comunhão com ele.
E ele vai continuar dizendo: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E olhando para o texto bíblico, percebemos que nesse momento aqui do texto bíblico, Jesus está assentado à direita de Deus. Isso pode ser visto em vários textos bíblicos, como Romanos, no capítulo 8, vemos também Hebreus, capítulo 1, Efésios, capítulo 2, Colossenses 3, bem como vários outros textos apresentam Jesus assentado à direita de Deus. Então, quando ele fala aqui sobre o fato da comunhão dele e a nossa comunhão ser com Jesus, obrigatoriamente, tem que ser através da pessoa do Espírito Santo. Porque hoje Jesus está assentado à direita de Deus. O próprio Deus está assentado em seu trono. Então, esta comunhão com Deus e com Jesus se dá através do Espírito Santo. Por isso é importantíssimo desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele. Entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa com a qual devemos desenvolver o nosso relacionamento com Ele. É necessário desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Quero mostrar para você outro texto que vai acrescentar aqui no nosso conteúdo, que é Mateus 11, verso 27. Olha o que foi dito por Jesus aqui. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nesse momento, Jesus está dizendo que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nesse texto, vemos que Jesus revelou quem é Deus. Afinal de contas, ele é o próprio Deus em carne. Colossenses 1, verso 15, ele é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 2, verso 9, o texto diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, em vários textos, vemos que Jesus revelou plenamente quem é Deus. Mas quero apresentar outro texto que vai nos ajudar aqui no nosso conteúdo, que é João, capítulo 16, verso 13. Olha o que está escrito aqui. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, nesse momento, Jesus está dizendo que, com a vinda do Espírito Santo, o foco dele, a obra do Espírito Santo é glorificar Jesus. Então, no ministério de Cristo, na verdade, no ministério do Espírito Santo, a sua ênfase é a glorificação do nosso Senhor Jesus. No texto de Mateus, vimos que o ministério de Jesus era revelar quem é Deus. Agora, o ministério do Espírito Santo é revelar Jesus. Então, obrigatoriamente, tanto para conhecer quem é Deus e também Jesus, tem que ser através do Espírito Santo. Porque se conhecemos o Pai através de Jesus, mas só conhecemos Jesus através do Espírito Santo, então automaticamente só conhecemos o Pai e Jesus por meio do Espírito Santo. Por isso é importantíssimo desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele. Ele não é simplesmente uma influência, não é um fogo, um vento, não é uma pomba. Ele é uma pessoa. Ele quer ter comunhão com você, quer desenvolver um relacionamento pessoal com você. Isso pode acontecer com todo aquele que nasceu de novo. É por isso que o apóstolo Paulo mencionou em 2 Coríntios 13, foi o texto que li no nosso último vídeo aqui no canal, onde o apóstolo Paulo menciona que a comunhão do Espírito Santo deve ser com todo aquele que nasceu de novo. Então vemos que ele quer desenvolver uma comunhão pessoal com você. Quero mostrar outro texto falando sobre o valor que Jesus dava à pessoa do Espírito Santo. Aqui em Mateus capítulo 12, verso 28, olha o que está escrito aqui. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Aqui Jesus está mencionando que ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Ele foi ungido pelo Espírito de Deus. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que eram oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então vemos que Jesus aqui foi ungido pelo Espírito de Deus. Ele dependia da pessoa do Espírito Santo. Ele dava valor ao Espírito Santo. Observe o que é dito por ele em João 14, verso 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, com base no texto que acabamos de ler lá em Mateus e olhando para esse texto aqui, quando Jesus disse que o Pai estava nele, com base nesse contexto, entendemos que quem estava em Jesus
era o Espírito Santo, porque nesse momento o próprio Deus estava assentado no seu trono. Então o próprio Jesus está reconhecendo que a obra do Pai nele era através do Espírito Santo. É por isso que ele mencionou: mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Uma das obras que Jesus fez foi expulsar demônios. E ele disse que expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Se Jesus precisou desse auxílio do Espírito Santo, ser ungido por ele, tenho certeza que todos nós precisamos também à semelhança do nosso Senhor Jesus. Não existe vida cristã, não existe cristianismo sem comunhão com o Espírito Santo. A essência do nosso relacionamento com Deus se dá através da obra do Espírito Santo no crente quando ele nasce de novo em Cristo. Quero apresentar agora o valor que a igreja primitiva dava ao Espírito Santo. E para isso eu vou ler alguns textos aqui, não vou ler todos que eu separei, apenas alguns, só para demonstrar como que eles davam valor ao Espírito de Deus. Atos 5, verso 3 está escrito: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Então vemos aqui que é possível mentir ao Espírito Santo. E é claro que não tem como mentir para um vento, para um fogo, mas para uma pessoa sim. Então vemos que ele é uma pessoa e os apóstolos o consideravam como tal. Vemos também Atos 5:9. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Outro texto, Atos 5, verso 32, na nova linguagem de hoje. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo. Em Atos 7, verso 51, está escrito: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vemos também o apóstolo Paulo falando, sobre a atuação dele, lá em Atos capítulo 20, no verso 23, olha o que é dito por ele: em todas as cidades o Espírito me avisa. Então Paulo está reconhecendo aqui que ele era guiado pelo Espírito de Deus. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 8, no verso 14. Ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele mesmo era guiado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo o avisava por onde ele ia. Ele era guiado pelo Espírito de Deus. Vemos também em Atos 15, verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, aqui, dentro do concílio ali em Jerusalém, dentro de um parecer doutrinário, eles disseram aqui, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então eles reconhecem o Espírito Santo como uma pessoa. Vemos também outros textos bíblicos que falam sobre o mesmo assunto. Aqui, Atos 20, verso 28, o último texto nesse sentido, olha o que vai dizer o texto aqui. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Então vemos aqui que é o Espírito Santo que estava atuando ali na igreja primitiva. E é bom destacar que quando olhamos para o Evangelho de João, os evangelhos como um todo, percebemos declarações do tipo: disse Jesus às multidões, disse Jesus aos seus discípulos. Só que no livro de Atos a experiência muda. O que vemos é, disse o Espírito Santo, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Em outras palavras, ele assumiu o lugar de Jesus na terra. E assim, ele ampliou nosso relacionamento com ele. Dessa forma, vemos que ele pode ter relacionamento com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não há limites para a atuação do Espírito de Deus. Durante o seu ministério terreno, Jesus não podia ter relacionamento com todas as pessoas. Por isso Jesus mencionou, é para o bem de vocês, é melhor para vocês que eu estou indo. Para finalizar o nosso conteúdo aqui, olha o que John Bevere disse a respeito do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é seco, monótono e mundano. Sem o Espírito Santo, nosso trabalho é esgotador e cansativo. Sem o Espírito Santo, não existe comunhão com Deus. É exatamente o que estamos falando aqui. Sem o Espírito Santo, não existe comunhão com Deus. Se você foi abençoado com essa mensagem, deixe o seu comentário aí, envie esse conteúdo para outras pessoas e não se esqueça de nos seguir e ativar o sino de notificação para receber novas mensagens.